Boa noite, sejam bem-vindas. Hoje é quarta-feira, dia 28 de outubro, e vamos para a aula 8 de gramática. Hoje teremos artigo e numeral. Então, o que é o artigo? O artigo é a palavra que antecede o substantivo, caracterizando, ou seja, a palavra que vem antes do substantivo, e ele dá uma característica. E eu coloquei para vocês aí, mais uma vez, as 10 classes de palavras, ou classes gramaticais, como a gente chama, tá? Então, a gente tem as variáveis e as invariáveis. Dentro das variáveis, a gente tem substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. Temos 6, certo? Aqui a gente já viu o substantivo. Hoje nós vamos ver o artigo e o numeral, tá dentro das variáveis. E a gente tem as invariáveis, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então, vamos ver agora a classificação do artigo. Ele pode ser definido ou indefinido. O definido é aquele que individualiza, ele determina um substantivo. Ou seja, ele especifica, tá? Ele individualiza. Então, quais são eles? A gente tem o a, o os e o as, certo? E aí, por que são variáveis? Porque aqui a gente tem a variação em gênero, masculino e feminino, o e a, e em número. Por quê? A gente tem o plural e temos o singular, os e o, por exemplo, tá? Por isso que ele é variável, porque ele varia. No caso, ele varia em gênero e em número, tá? E aí, vamos ver aqui, ó, o exemplo. A blusa é amarela. Eu estou individualizando a blusa. Não é qualquer blusa, é a blusa amarela, tá? Então, o artigo definido, guardem isso, ele serve para individualizar. Depois nós temos o artigo indefinido. É aquele que caracteriza com imprecisão, certo? Ao contrário do definido, o substantivo, indicando-os como um entre os da sua espécie. Então, pode ser qualquer um entre a espécie, tá? Ele generaliza. Então, o definido, ele especifica qual é, e o indefinido, ele generaliza. Pode ser qualquer um. E aí, quais são os indefinidos? São eles uma, uns e umas. E aí também ele está variando, ele está flexionando em gênero, masculino e feminino, e em número, plural e singular, tá? A gente tem um exemplo, ó, uma casa amarela. Uma casa, dentre várias, eu tenho uma casa amarela. Pode ser qualquer uma amarela, tá? Se fosse a casa amarela, eu estaria especificando qual era. Quando eu coloco o artigo definido, eu especifico. Quando eu coloco o artigo indefinido, eu generalizo, tá? E aí, o emprego do artigo definido, onde ele é utilizado. Então, vamos ver aqui, ó. Com nomes próprios, tá? Com substantivos próprios, nome de pessoas, cidades. Usa-se o artigo para indicar intimidade com a pessoa. Então, quando eu digo a Renata, Renata é o nome próprio aí no caso, é uma grande amiga. Então, neste caso aí, o artigo definido, ele está indicando uma intimidade entre a pessoa. 2, com possessivos. O uso do artigo antes de possessivos é facultativo, ou seja, eu posso ou não utilizar. Então, o meu óculos, o possessivo é o meu, tá? Ou não, eu posso dizer meu óculos, certo? Então, é facultativo aqui. Antes de formas de tratamento, não se usa o artigo. Então, informo a vossa senhoria. Não preciso colocar o artigo aqui definido. Eu posso dizer, informo vossa senhoria. Quando tem aqui pronome de tratamento, eu não utilizo o artigo, certo? 4. Não se usa artigo entre o pronome
cujo e o substantivo que vem em seguida. Então, olha lá o exemplo. A casa cuja a dona, né? Aí estaria incorreto. Eu falo desta maneira que tá aí, ó. A casa cuja dona. Eu não preciso colocar o artigo nesse caso aí, entre o cujo ou cuja e o substantivo, tá? 5. Em provérbios não se usa artigo. Então, amor com amor. Eu não preciso colocar o. Amor com o amor, tá? Se paga. Entre provérbios não se usa artigo. 6. Com nomes próprios e geográficos. Aí a gente utiliza o artigo, tá? Esse aí a gente já está mais acostumado. Então, usa-se o artigo com nomes de países, regiões, continentes, desertos, rios, oceanos e mares. Exemplo, o Brasil, que é um país, o Tietê, que é um rio, o Saara, que é um deserto, tá? Agora, o emprego do artigo indefinido. Até agora a gente falou do definido, tá? 1. Usa-se o artigo para realçar um substantivo. Então, olha lá. Exemplo. O garoto era um gênio. Então, quando eu digo um gênio, eu estou realçando o gênio aqui, que é o substantivo, certo? Então, sempre observe o sentido da frase, tá? O contexto, para saber para que ele está sendo utilizado. Usa-se o artigo para indicar arredondamento ou aproximação também. Então, emagreci uns 8 quilos, certo? Então, resumindo aí o artigo. O artigo ele pode ser definido, indefinido. O definido, eu tenho o e o a, os e as. No plural, no singular, no feminino e no masculino, tá? Ele é variável. E aí eu tenho o indefinido, um e uma, uns e umas, certo? Tem também no plural e singular e tem no masculino e feminino, tá? O definido, ele especifica, e o indefinido, ele generaliza, certo? Então, é bem simples aí essa parte de artigo. Agora, a gente vai para numeral, ou numerais, certo? Os numerais, pessoal, dentro da matemática, a gente tem os números. E aí, a gente, na língua portuguesa, escreve esses números. Então, a parte de língua portuguesa é essa escrita, tá? Desse algarismo que a gente fala em matemática. O número a gente chama de algarismo, tá? Então, dentro da língua portuguesa, a gente chama de numeral. Então, a classificação. O numeral é a palavra que indica uma quantidade exata de seres ou um lugar, ou seja, a ordem que eles ocupam numa série. Então, ele serve para quantificar, ou seja, para indicar uma quantidade, ou um lugar, uma posição, uma ordem. E aí, dentro dos numerais, a gente tem os cardinais, os ordinais, os multiplicativos e os fracionários. Então, vamos ver cada um deles. Primeiro, o cardinal. Qual é o cardinal? Cardinal, pessoal, é 1, 2, 3 e assim por diante, tá? O número que a gente utiliza para fazer contagem. Então, ele indica uma quantidade determinada de seres. São os números básicos. Então, um exemplo aí, ó. Há 5 vagas para 1.000 candidatos, certo? Então, 1, 2, 3 e assim por diante. São os cardinais. Depois nós temos o ordinal. Ele indica uma ordem de sucessão, uma posição dos seres numa série. Ou seja, ele indica uma posição, uma ordem mesmo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, certo? E aqui, ó, por exemplo, ó, acione a quarta tecla à direita. Aqui eu tô falando quarta, né? Então, ele também é flexionado, no caso aí, em gênero. Eu tenho masculino quarto e tenho feminino quarta, tá? Por isso que ele é variável também, tá? Ele entra lá na parte dos variáveis. Então, para que ele serve? Ele indica uma posição. Primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Depois eu tenho o multiplicativo. Indica quantas vezes uma quantidade é multiplicada. Ou seja, ele indica multiplicação, tá? Exemplo, lucraram o triplo do esperado. Então, eu tenho triplo, tríplice,
tem o dobro, certo? Indicando uma multiplicação, o multiplicativo. Depois nós temos o numeral fracionário. Indica em quantas partes uma quantidade é dividida. O fracionário, ele vai indicar uma divisão. Então, exemplo, só recuperaram 2/3 das sementes plantadas. Então, 2/3, ela indica uma divisão. Quando eu digo meio, metade, também é fracionário, tá? Indicando uma divisão. 1/3, 1/4, tá? Sempre que tiver uma fração, uma parte, uma divisão, é o fracionário. Então, são esses. E aí, a gente tem mais um que é o coletivo. Coletivo, ele indica uma quantidade exata dos seres. São eles. Eu coloquei para vocês terem conhecimento. Ó. Quando eu digo dúzia, quando eu digo novena, década, resma, que são 500 folhas, século, entre outros, tá? Quando indica uma quantidade exata, a gente chama de coletivo, tá? Agora, o emprego dos cardinais e ordinais. Isso é importante, pessoal. Essa parte cai bastante no vestibular, tá? Dentro aí do numeral, essa parte cai bastante. Então, primeiro, nas indicações de séculos, reis, papas, capítulos e obras, usa-se o ordinal até 10. Então, nessas indicações aqui, a gente vai utilizar o número ordinal, que é aquele da ordem, primeiro, segundo, terceiro, até o 10. Então, a gente utiliza até o 10º. Acima disso, para esses aqui, ó, séculos, reis, a gente utiliza o cardinal. Então, século, aqui é o 5 no caso, né? Século V, né? Tá dentro aqui, até o 10. Pio, aqui seria o número 10, né? Mas para séculos a gente utiliza o ordinal até o 10. Então, Pio X, tá? Acima disso, usa-se o cardinal acima de 10. Então, século XI, canto 15. Então, guardem isso. Até o 10 a gente utiliza o ordinal. Acima de 10, utilizamos o cardinal. E observação, se o numeral vier antes do substantivo, emprega-se o ordinal. Então, quando o número vier antes, vai ser o ordinal, tá? Fora isso, a gente entra nessa regrinha aqui, ó. Quando ele vier depois. Até 10, a gente utiliza o ordinal. Acima, a gente utiliza o cardinal. Agora, na indicação de páginas, folhas, casas, apartamentos, etc., empregam-se os cardinais, que devem concordar com a palavra número. Então, esse é bem simples, a gente já utiliza bastante no nosso dia a dia. Página número 202. Casa número 507. Bem simples, a gente utiliza o cardinal. Depois, na enumeração, esse é importante também. Na enumeração de artigos de leis, decretos, portarias e parágrafos, usa-se ordinal até 9. Aqui é até o 9. Então, vocês têm que guardar qual é qual. Por exemplo, aqui é de artigos, decretos, portarias e parágrafos, tá? Então, o artigo até o 9, a gente utiliza o ordinal. Depois, acima, a gente utiliza o cardinal. Então, olha lá, ó. Artigo 1º, parágrafo 9º. Agora, acima disso, a gente fala artigo 10, parágrafo 21, certo? Então, guardem isso também. 4. Os números 14 e bilhão admitem as formas 14 e bilhão. Então, na hora de escrever a redação, se por um acaso vocês forem escrever um número, esse 14 pode ser escrito das duas formas, o bilhão também, tá? 5. Nos ordinais superiores a 2.000, aconselha-se, então, aconselha-se, tá? Ler o primeiro como cardinal. Cardinal é 1, 2, 3. Então, vamos ver aqui no exemplo, ó. Que a gente tem 10 milésimos, tá vendo aqui o primeiro? A gente tá lendo como cardinal e não como ordinal, igual a gente vai ver aqui embaixo, ó. 10 milésimos, 300º, 25º, é um número grandinho, né?
Ou a gente pode falar décimo, milésimo, 300º, 25º. Podemos utilizar os dois, só que é aconselhável, né? Para ficar na hora de ouvir melhor, a gente aconselha, né? A língua portuguesa aconselha dizer 10. Só que pode ser dito também décimo, não tem problema. 6. Na leitura dos cardinais, emprega-se o E após as centenas e dezenas. Isso é importante também. Se por um acaso vocês forem escrever um número, utiliza sempre esse E depois das centenas e dezenas. Então, o número 3.247 vai ficar 3.247. Então, a gente utiliza o E na hora de escrever. Agora vamos para os exercícios. Essa parte é bem simples. Aí dentro do numeral, aquela parte que eu falei dos artigos, do parágrafo, é uma parte mais importante, tá? Para vocês terem conhecimento. Depois deem uma olhada naquela parte, porque é o que mais cai. E eu coloquei alguns exercícios aqui. Então, a número 1, indique nas orações abaixo a diferença de sentido em relação aos artigos utilizados. Então, a gente tem, ele é o cara, e a gente tem a B, ele é um cara. Não sei se dá para perceber aí a diferença de sentido que tem quando eu coloco o artigo definido, que ele serve para especificar, tá? E o artigo indefinido, que generaliza. Então, pessoal, vamos observar aí a primeira, a letra A. Aí, o artigo definido, ele determina um sujeito, uma pessoa específica, né? O cara, né? Ele dá um tom de qualidade para esse cara. Então, é o cara. Na B, ele é um cara. O artigo indefinido, ele generaliza o cara em questão, certo? Ou seja, pode ser qualquer cara, é um cara, tá? Um cara qualquer. Então, é esse o sentido do artigo aí, nas duas frases, tá? Ou oração. Depois a gente vai ver a diferença entre frase e oração mais para frente, tá bom? No caso aí é uma oração. 2. Essa eu vou deixar vocês responderem, tá? A opção em que o ordinal não é o correspondente ao cardinal é A, 50, quingentésimo, 600, seiscentésimo, 70, septuagésimo, 300, trecentésimo, 60, sexagésimo. Qual está incorreta? Qual vocês acham que não está correta? Maria Eduarda, Micaelen. Qual está incorreta? Ana Carolina. Aí a gente tem o número cardinal e o ordinal, tá? O que serve para contar, 1, 2, 3. E temos o ordinal, primeiro, segundo. Qual que corresponde? Ou melhor, qual não corresponde? Aqui, meninas, o que está incorreto é a letra A, 50 e quingentésimo. Esse quingentésimo, ele representa 500, tá? E não 50. O 50, a gente fala quinquagésimo, certo? Então, quingentésimo é para 500. Então, a resposta certa aí é a letra A, tá? Agora, 3. Triplo e tríplice são numerais. Eu vou deixar vocês tentarem também. Quem souber a resposta pode falar. A. Ordinal primeiro e multiplicativo segundo. B. Ambos ordinais. C. Ambos cardinais. D. Ambos multiplicativos. E E. Multiplicativo primeiro e ordinal segundo. Lembrando que o cardinal serve para a gente, representa uma quantidade, a gente conta, né? 1, 2, 3 e assim por diante.
O ordinal representa uma ordem, uma posição, primeiro, terceiro, quarto, quinto, sexto, décimo. O multiplicativo representa uma multiplicação e o fracionário representa uma divisão. Então, triplo e tríplice, ele representa qual desses aqui? Qual alternativa? Vamos ver, tem gente respondendo. Letra D, ambos multiplicativo. A Ana Carolina também, a Micaelen disse que é multiplicativo. Exatamente, certinho. Os dois multiplicativos, ambos multiplicativos, tá? Isso aí, certinho. Depois, 4. Indique o item em que os numerais estão corretamente empregados. Essa aqui é aquela que eu pedi para vocês revisarem depois, tá? Então, ó, ao Papa Paulo VI sucedeu João Paulo I. B. Após o parágrafo 9º, virá o parágrafo 10º. Depois do capítulo 6º, li o capítulo 11º. Antes do artigo 10, vem o artigo 9º. O artigo 22º foi revogado. Esse aí é quando eu tenho que utilizar o cardinal ou o ordinal, tá? Aquele lá até o 10 e até o 9º. Lembra? Então, se souberem, pode responder. Eu vou esperar uns minutinhos e aí eu já respondo, se vocês não souberem. Vou esperar um pouquinho. Quem souber pode responder. Ou pode tentar também, não tem problema se errar, tá? Então, vamos analisar uma por uma? Letra A. Ao Papa Paulo VI sucedeu João Paulo I. Na letra A aí, o ordinal é até 10 para Papa. Então, teria que ser ao Papa Paulo VI e não 6. Então, ela não está corretamente empregada aí, tá? Seria sexto e não 6. Na letra B, para parágrafo. Após o parágrafo 9º, virá o parágrafo 10º. Para parágrafo, ordinal até o 9º. Acima disso, a gente utiliza o cardinal. Então, aqui não é parágrafo 10º, é parágrafo 10, certo? Até aqui tá certo, ó, após o parágrafo 9º. Acima disso, a gente utiliza o cardinal. 10, 11, 12. Então, está incorreto também. Não está corretamente empregado. C. Para capítulo. Depois do capítulo 6º, li o capítulo 11º. Para capítulo, a gente utiliza o ordinal até o 10º, até o 10. Depois, acima de 10, a gente utiliza o cardinal. Então, seria o capítulo 11 e não 11º, porque acima do 10, a gente utiliza o cardinal. Cardinal é 1, 2, 3, 4, 5, certo? 11, 12, 13, 14, que também está incorreto. Letra D. Antes do artigo 10, vem o artigo 9º. Então, a letra D, ela está correta, porque para artigo, até o 9º, a gente utiliza o ordinal. Acima é cardinal, então está correto. Olha lá, antes do artigo 10, vem o artigo 9º. Então, o 9º aqui é o ordinal até o 9º. Acima disso, a gente utiliza o cardinal. E olha lá, cardinal, o 10 é cardinal. Então, a gente sabe que a resposta correta é a letra D. Mas vamos ver a E também. O artigo 22º foi revogado. A gente acabou de dizer que para artigo a gente utiliza até o 9º. Acima disso tem que ser cardinal. Então, que seria o artigo 22 foi revogado e não 22º, certo? Então, esse aqui precisa dar fazer uma releitura para entender certinho, tá bom? Depois vocês leem novamente para poder fixar, assimilar tudo, a matéria. E aí eu vou mandar os exercícios. E agora eu vou abrir para as dúvidas, se quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, tá? É bem simples essa matéria de artigo e numeral.
podem perguntar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Micaelen, tudo certo, professora? Deu para entender bem? Eu coloquei os dois porque é uma matéria pequena, nenhuma dúvida, Ana Carolina. Que bom, Ana Carolina. E depois eu vou mandar os exercícios, então. Maria Eduarda, tudo tranquilo também? Eu coloquei artigo numeral junto para poder dar tempo de passar a parte gramatical inteira, tá? Agora, a semana que vem, tudo ok. Se tiver dúvida, pode me perguntar depois, tá bom? Aula que vem, a gente vai ver adjetivo, tá? Se eu conseguir colocar uma outra parte da gramática também, eu vou colocar, tá bom? Para dar tempo da gente ver a sintaxe, tá? Então, aula que vem adjetivo. Vou mandar os exercícios depois no grupo. Como não tem nenhuma dúvida, eu vou encerrar, liberar vocês para darem uma lida aí no conteúdo e se prepararem para a próxima aula, tá? Então, abraço para vocês, parabéns pela participação, pelo esforço e até quarta-feira que vem, tá bom? Se cuida, Micaelen, fica com Deus. Até mais, Ana Carolina. Qualquer dúvida, vocês me procurem, tá bom? Boa noite, fica com Deus.